Olá, desejo a todos uma semana abençoada e feliz. O meu nome é Sueli Rodrigues da Silva, sou professora do componente curricular de língua portuguesa. Nesta aula, abordarei o assunto Funções da linguagem, direcionado aos alunos do primeiro ano do ensino médio. Antes, porém, falarei sobre os elementos do ato comunicativo, teoria da comunicação proposta pelo linguista russo Roman Jakobson. O ato comunicativo contém 6 elementos, que são o emissor, o receptor, a mensagem, o canal, o código e o referente ou contexto. Cada função da linguagem está ligada diretamente a um desses elementos comunicativos. O emissor é aquele que produz e envia a mensagem, portanto, é o escritor ou o falante. O receptor é aquele que recebe a mensagem, o leitor ou ouvinte. A mensagem é aquilo que foi comunicado, o assunto em si, o texto. O canal é o meio de veiculação da comunicação, se foi por telefone ou outros meios. E o código, sistema de linguagem utilizado, a língua, no nosso caso, a língua portuguesa. E o referente ao contexto é a situação em que o emissor e o receptor estão inseridos. As funções da linguagem são recursos comunicativos criados para entender e estudar sobre como uma mensagem é transmitida. Nós temos 6 funções e agora iremos ver cada uma delas. A primeira das funções é a função emotiva ou expressiva. O foco é o emissor. Ela é responsável por expressar as opiniões e as intenções do escritor ou do falante, que sempre falam de si, ressaltando a subjetividade da linguagem, utilizando o uso de verbos e pronomes em primeira pessoa para demonstrar as suas emoções, os seus sentimentos, as suas vivências individuais, a fim de motivar quem os escuta. Quem fala em primeira pessoa dá o próprio exemplo, para conseguir a adesão de quem está ouvindo. Essa função ela é muito encontrada em depoimentos, entrevistas, cartas, artigos de opinião e obras literárias. O escritor Machado de Assis, ele tem vários livros cujos narradores são em primeira pessoa, como, por exemplo, Dom Casmurro. Neste livro, nós temos o personagem Bentinho, narrador do texto, recontando a história de sua vida, para fazer com que nós, leitores, acreditemos que aquilo que ele diz é verdade e foi real, nos fazendo acreditar que talvez a Capitu tenha traído mesmo. Isso é a interpretação do texto. É fazer com que você entenda que estratégia está sendo utilizada para contar uma história para você. O livro ele tem vários trechos poéticos, mas a função predominante no livro Dom Casmurro é a função emotiva. A segunda função é a função conativa ou apelativa. O foco é o receptor, o leitor ou ouvinte. Você é o centro da comunicação. Acontece muito nas propagandas, quando querem vender algo para você, do tipo, esta promoção é para você, compre carro hoje. Ou então em slogans de campanhas, doe sangue, salve vidas. Essa função, ela tem o intuito de influenciar, de persuadir, de convencer você a assumir determinada postura ou pensamento, mudar um comportamento por meio de apelos e ordens, empregando então o uso de verbos no modo imperativo, o uso de vocativos e fazendo uso do discurso em segunda e terceira pessoa, empregando os pronomes tu e você. Essa função ela é muito encontrada em discursos políticos, sermões religiosos e na publicidade de maneira geral.
A terceira função é a função referencial ou denotativa. O foco é o contexto. O objetivo dela é apenas transmitir ou comunicar informações de forma objetiva e clara, sem emitir opinião ou qualquer sentimento ou emoção. Não há envolvimento em quem a produz ou a recebe. Tem o caráter expositivo, ou seja, mera exposição de dados da realidade. Sua marca é o discurso em terceira pessoa e é a mais utilizada em nosso dia a dia, e é a função predominante das reportagens, das notícias de jornais, discursos científicos e materiais didáticos. A quarta função é a função metalinguística. O foco é o código, a língua. Podemos entender como código, além da língua portuguesa, outras línguas, verbais e não verbais, como as línguas de sinais e as placas de trânsito. Ela tem o objetivo de falar dela mesma, é o código explicando o próprio código. Como assim? Imaginem se eu entregasse um livro de gramática da língua portuguesa para vocês. Nesse livro, nós temos a língua portuguesa sendo utilizada para explicar a própria língua portuguesa. Ou seja, um livro de gramática é um livro metalinguístico. Essa função ela é encontrada em dicionários, nas artes, fotografias, charges, filmes e nas aulas. A quinta função é a função poética. O foco é a mensagem, o texto. Não tem nada a ver somente com textos poéticos ou poesia. É a maneira diferente de se expressar e de escrever, atribuindo novos sentidos às palavras, empregando então as figuras de linguagem e o sentido conotativo. Lembrando que poema é a forma e poesia é o conteúdo. Então não tem nada a ver somente com aquilo que foi dito, mas com o como foi dito. A função poética, ela faz com que seu texto fique único e é encontrada predominantemente em textos literários, mas pode aparecer em anúncios, músicas, redações. O escritor Milor Fernandes tem um pequeno poema chamado Poeminha Cinético, em que o último verso ele tenta representar o cambalear de um bêbado, demonstrando a forma diferente de escrever. A sexta função é a função fática. O foco dessa função é o canal, o meio de veiculação. É a função que checa o canal comunicativo para ver se a comunicação pode ser iniciada, mantida ou encerrada. Quando recebemos uma ligação telefônica, a primeira coisa que dizemos é: alô, oi, bom dia. Dificilmente você atende uma ligação telefônica e começa a mensagem com algo diferente de um cumprimento, porque primeiro você precisa saber se o canal está funcionando. Por isso, o emissor e o receptor, eles ficam verificando o canal com perguntas, sons e ruídos. Como: você está entendendo? Você está me escutando? Aham, sim, pode falar. Então, a função fática é a mais utilizada em nossas relações cotidianas e é a primeira função de linguagem que adquirimos, quando bebês e ainda incapazes de enviar e receber comunicação, comunicamos-nos através de balbúcios, expressões corporais e faciais para chamar a atenção do adulto. É chamada de fática porque está vinculada a um fato. Essa função é muito encontrada em diálogos, conversas ao telefone e saudações. Concluindo, o objetivo desta aula é fazer com que vocês identifiquem as funções da linguagem com segurança, já que um texto pode conter todas elas juntas. E saibam que as funções predominantes numa comunicação são a referencial ou a poética, e as eventuais a emotiva, a conativa, a fática e a metalinguística. Espero que vocês tenham entendido.
bons estudos e tchau!